Olá, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Hoje gostaria de conversar sobre um evento muito importante para a história da América Latina e para a história do movimento operário internacional: a Revolução Nicaragüense de 1979. A Revolução Nicaragüense de 1979 representou uma lufada de ar fresco democrático em todo o nosso continente latino-americano. Foi um momento importantíssimo. Em 1974 ocorreu em Portugal a Revolução dos Cravos. Também na década de 70 ocorreram movimentos de libertação nacional na África, Angola, Moçambique, que se emanciparam do colonialismo português. Também no Oriente Médio se organizavam as massas palestinas na Organização pela Libertação da Palestina contra o Estado sionista. Na Nicarágua, que foi exemplar, foi a derrubada por uma insurreição popular de Anastácio Somoza, ditador apoiado pelo imperialismo norte-americano. Somoza fazia parte de uma dinastia que dominava o país desde 1936. Os eventos que culminaram com a insurreição de 1979 iniciaram-se mais ou menos em 1978, quando foi assassinado um dirigente da oposição burguesa chamado Pedro Chamorro. A partir daí, houve um salto de qualidade. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, que já existia há um certo tempo, estava isolada nas montanhas pela ação truculenta da Guarda Nacional Somocista. Mas, com esse evento e com o aumento das contradições da sociedade nicaragüense, houve um avanço das mobilizações populares, sob a direção da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que efetivamente disputava a direção das massas com o setor da burguesia. Então, houve um crescente movimento de ação de operários, de camponeses, de jovens, de mulheres, contra a ditadura de Anastácio Somoza. Logo após o assassinato de Pedro Chamorro, que foi 10 de janeiro de 1978, foi convocada uma greve geral que durou vários dias, janeiro e fevereiro. Depois ocorreram greves de estudantes que conseguiram fechar as universidades e boa parte das escolas públicas e privadas. Também em várias cidades ocorreram levantes espontâneos. Em setembro, a Frente Sandinista de Libertação Nacional iniciou uma ofensiva em várias cidades contra quartéis, postos militares, para tentar pressionar a saída do ditador do país. Mas não conseguiu fazer isso, e houve uma contraofensiva da Guarda Nacional contra as massas populares, com muitos assassinatos, massacres e bombardeios de povoados. A burguesia, nicaragüense tentou também ser uma alternativa ao que estava acontecendo. Construiu uma frente ampla de oposição, tentou um acordo via o imperialismo norte-americano, via a Organização dos Estados Americanos, com o Somoza, que ele saísse, mas mantivesse o sistema, o sistema político e de repressão social, mas não conseguiu, porque a lógica dos acontecimentos já estava levando as amplas massas populares para o levante. E então, no dia 19 de julho de 1979, depois de uma insurreição generalizada em várias partes do país, no dia 17, Somoza foge do país, vai para Miami, e em 19, a Frente Sandinista entra na capital, Manágua, e é uma grande festa. As massas
realmente derrubaram o regime, o governo de Anastácio Somoza. A Revolução Nicaragüense tem grandes lições para nós que estamos procurando reorganizar a esquerda no Brasil e no mundo. A primeira grande lição é que a Revolução Nicaragüense não consumou os seus objetivos históricos, né? No sentido de que não ocorreu na Nicarágua o que ocorreu em Cuba. Ou seja, a revolução democrática e antiimperialista não se transformou em uma revolução socialista. A burguesia nicaragüense não foi expropriada. Não houve um rompimento efetivo com o imperialismo. E isso é por causa da concepção, né, da direção da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que reproduziu a velha teoria de colaboração com a burguesia nicaragüense, né, com a chamada burguesia nacional, para reconstruir o país, para ter liberdades democráticas e tudo. Sendo que não se pode ter liberdade democrática se aliando com os inimigos da Revolução, se aliando com latifundiários, se aliando com setores pró-imperialistas, se aliando com setores que apoiavam, direta ou indiretamente, as forças contra-revolucionárias financiadas de fora. Então, nesse sentido, toda essa mobilização que culminou no dia 19 de julho de 1979 com uma grande insurreição popular, teve como resultado, 10 anos depois, a derrota do sandinismo diante de Violeta Chamorro, que era a viúva do Pedro Chamorro e que representava os setores conservadores da burguesia nicaragüense. Mas, mesmo assim, é uma data para ser comemorada, porque demonstra uma coisa muito importante para o Brasil de hoje e para todos os setores que lutam hoje no mundo pela emancipação social do trabalho, pela emancipação das mulheres, pelo fim do machismo, do racismo e da LGBTfobia. As massas podem vencer. Podemos derrotar o imperialismo, a burguesia e o latifúndio. Viva os 40 anos da Revolução Nicaragüense.